O Salmo 34 começa com uma das declarações mais poderosas que podemos fazer antes de dormir. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Imagina encerrar o teu dia, não com reclamações sobre o que deu errado, mas com louvor ao Deus que esteve contigo em cada momento. Davi escreveu este salmo depois de fingir loucura para escapar do rei Aquis, uma situação humilhante e desesperadora, mas mesmo assim, ele escolheu bendizer a Deus. Esta é uma lição profunda para as nossas noites. Não importa quão difícil foi o dia, sempre há motivos para agradecer ao Senhor. Quando declaramos, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, estamos reconhecendo que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas age em nosso favor. Quantas vezes hoje tu clamaste ao Senhor e Ele te sustentou, mesmo que não tenhas percebido? O versículo 7 deste salmo nos revela algo extraordinário. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto tu dormes esta noite, os anjos de Deus estarão de guarda sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada pessoa que tu amas. Não estás sozinho na escuridão da noite. A proteção divina é real e constante. O Salmo 34 nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Encerrar o dia provando da bondade de Deus significa descansar com a certeza de que Ele é fiel, de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, de que o amanhã está seguro nas mãos dele. Esta noite, ao entregarmos tudo a Jesus através deste salmo, estamos declarando que confiamos nele completamente, que sabemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus que nunca dorme e que vela sobre nós em cada momento, nós vimos diante da Tua presença nesta noite com corações gratos e almas sedentas da Tua paz. Assim como Davi declarou no Salmo 34, nós também queremos bendizer o Teu nome em todo o tempo, fazer com que o Teu louvor esteja continuamente em nossos lábios, mesmo quando o dia foi difícil, mesmo quando as circunstâncias tentaram roubar a nossa alegria. Senhor, nós Te buscamos agora no silêncio desta noite e cremos que Tu nos respondes, que ouves cada suspiro, cada pensamento, cada necessidade que trazemos diante de Ti. Liberta-nos de todos os nossos temores, Pai, daqueles medos que tentam roubar o nosso sono, das preocupações que insistem em ocupar a nossa mente quando deveríamos estar descansando. Tu conheces cada ansiedade que carregamos, cada peso que está sobre os nossos ombros, e hoje nós escolhemos depositar tudo aos Teus pés. Que a Tua presença envolva cada pessoa que está aqui neste momento, que o Teu amor perfeito expulse todo o medo, que a Tua paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós declaramos que Tu és bom, Senhor, que a Tua misericórdia dura para sempre, que podemos confiar plenamente em Ti, porque Tu jamais falhaste conosco e jamais falharás. Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações que enfrentamos. Assim como o Salmo 34 declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que Te temem, nós pedimos que os Teus anjos façam guarda sobre as nossas vidas nesta noite, que eles protejam as nossas casas de todo o mal, que afastem toda a obra das trevas, que impeçam qualquer estratégia do inimigo contra as nossas famílias. Pai, coloca os Teus anjos nas portas, nas janelas, nos quartos onde dormem os nossos filhos, sobre as camas onde descansam os nossos cônjuges, ao redor de cada pessoa que amamos. Que nenhum ladrão se aproxime das nossas residências, que nenhum mal nos alcance, que a proteção divina seja um escudo impenetrável ao nosso redor. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre tudo o que nos pertence, sobre cada sonho e cada plano que temos. Que o poder do Teu sangue derramado na cruz nos purifique de todo o pecado, nos lave de toda a culpa, nos liberte de toda a condenação. Onde há feridas emocionais que ainda sangram, derrama o Teu bálsamo curador.
Onde há corações partidos, restaura com o teu amor. Onde há esperanças perdidas, renova a nossa fé. Pai Celestial, nós entregamos nas tuas mãos cada situação financeira que nos preocupa, cada conta que vence, cada dívida que pesa sobre nós. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e nós confiamos que tu supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde parece não haver saída, multiplica o pouco que temos assim, como multiplicaste os pães e os peixes. Senhor, ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que tu nos dás, a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, a confiarmos que quando honramos a tua casa, tu abençoas a nossa casa. Que nenhum de nós durma esta noite angustiado por causa de dinheiro, mas que descansemos na certeza de que o Deus que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, jamais nos abandonará. Toca os nossos empregos, Senhor. Abençoa o trabalho das nossas mãos, prospera os nossos negócios. Onde há injustiça no ambiente de trabalho, traz justiça. Onde há chefes difíceis, amolece os corações. Onde há colegas que criam problemas, muda as atitudes. Que sejamos luz nestes lugares, que o nosso testemunho honre o teu nome, que as pessoas vejam Cristo em nós através da forma como trabalhamos e nos relacionamos. Senhor, nós colocamos diante de ti cada relacionamento que está ferido, cada casamento que enfrenta crises, cada família que está dividida por conflitos. O Salmo 34 nos ensina que os que buscam ao Senhor de nada têm falta, e nós buscamos a tua restauração para os nossos lares. Onde há falta de comunicação entre cônjuges, restaura o diálogo. Onde há mágoas acumuladas, traz perdão e cura. Onde há frieza emocional, reacende o amor que um dia existiu. Senhor, salva os casamentos que estão à beira do divórcio. Impede que o inimigo destrua o que tu uniste. Levanta muralhas de proteção ao redor das famílias, que o amor de Cristo seja o fundamento de cada lar. Para os pais que estão preocupados com os filhos, damos a ti cada criança, cada adolescente, cada jovem adulto. Protege-os das drogas, do álcool, das más companhias, de relacionamentos destrutivos. Guarda a pureza dos nossos filhos, a integridade do seu caráter, a saúde da sua mente. Senhor, onde há filhos rebeldes, toca os seus corações, traz convencimento de pecado, restaura a comunhão familiar. Que os pais tenham sabedoria para educar, paciência para corrigir, amor para abraçar. Abençoa as mães solteiras que lutam sozinhas, dá-lhes força sobrenatural, provisão abundante, esperança renovada. Pai, nós intercedemos pelos enfermos nesta noite, por cada pessoa que está doente, que sente dor, que enfrenta diagnósticos difíceis. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, e nós cremos no teu poder curador. Toca com as tuas mãos cada corpo enfermo, cada órgão que não funciona bem, cada célula que está doente. Ordena cura para o câncer, para a diabetes, para a hipertensão, para todas as enfermidades que afligem o teu povo. Senhor, visita os hospitais nesta noite. Entra nas UTIs onde pessoas lutam pela vida. Manifesta o teu poder nos leitos de dor. Conforta os que sofrem, dá paz aos que têm medo, renova a esperança dos que estão desanimados. Para aqueles que fazem tratamentos médicos, abençoa cada medicamento, cada terapia, cada procedimento. Que os médicos tenham sabedoria sobrenatural para diagnosticar e tratar, que as enfermeiras tenham compaixão e cuidado, que os exames mostrem melhoras. Mas acima de tudo, Senhor, que a tua presença seja tão real na vida dos enfermos, que eles sintam que não estão sozinhos, que tu estás ali segurando as suas mãos, enxugando as suas lágrimas, sustentando-os em cada momento difícil. Cura também as feridas emocionais, as doenças da alma, a depressão, a ansiedade, o pânico, tudo aquilo que rouba a paz e a alegria de viver. Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos cada decisão importante que precisa ser tomada, cada escolha que trará consequências para o futuro. Dá-nos sabedoria divina,
discernimento espiritual, clareza mental para escolhermos o melhor caminho. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro, guiando-nos em toda a verdade, mostrando-nos a direção certa. Fecha as portas que precisam ser fechadas, por mais bonitas que pareçam, e abre as portas que precisam ser abertas, mesmo que pareçam impossíveis. Senhor, livra-nos de tomar decisões precipitadas, baseadas em emoções do momento, mas também livra-nos da paralisia que vem do medo de errar. Que tenhamos coragem para dar os passos que Tu nos chamas a dar, fé para avançar quando Tu dizes avança, e sabedoria para esperar quando Tu pedes que esperemos. Para aqueles que buscam direção sobre mudança de emprego, de cidade, de relacionamentos, manifesta a Tua vontade de forma clara e inconfundível. Que nenhuma decisão seja tomada sem buscar a Tua face, sem orar, sem esperar a Tua confirmação. Protege-nos de escolhas que nos afastariam de Ti e conduze-nos sempre pelos caminhos que glorificam o Teu nome e trazem vida abundante para nós. Pai amado, nós reconhecemos diante de Ti os pecados que cometemos hoje, as vezes que falhamos, as palavras que não deveríamos ter dito, as atitudes que Te desagradaram. O Salmo 34 nos ensina que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Nós vimos com corações quebrantados, reconhecendo a nossa imperfeição, pedindo o Teu perdão. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos de toda a injustiça, restaura em nós a alegria da Tua salvação. Senhor, perdoa a impaciência que tivemos com os nossos familiares, as palavras duras que ferimos pessoas que amamos, os julgamentos precipitados que fizemos. Perdoa a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de perdão que guardamos no coração contra quem nos feriu. Ajuda-nos a perdoar assim como Tu nos perdoas, a soltar as mágoas, a liberar aqueles que nos devem algo. Que não durmamos esta noite com amargura no coração, com ódio na alma, com ressentimento guardado. Dá-nos a graça de perdoar 70 vezes 7, de amar os nossos inimigos, de orar por aqueles que nos perseguem. Cura as feridas que a falta de perdão causou em nós. Liberta-nos das prisões emocionais onde o rancor nos aprisionou. Senhor, nós intercedemos pelos perdidos nesta noite, por aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador, que vivem sem esperança, sem paz, sem propósito. Toca o coração de cada pessoa que precisa de salvação, que precisa experimentar o Teu amor transformador. Senhor, salva os nossos familiares que ainda não Te entregaram a vida. Nossos pais, irmãos, filhos, cônjuges que vivem longe de Ti. Quebra as cadeias espirituais que os prendem. Remove as vendas que impedem que vejam a verdade. Derruba as fortalezas mentais que resistem ao Evangelho. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, para levar a mensagem de salvação. Dá-nos coragem para testemunhar, sabedoria para falar na hora certa, amor genuíno que atraia as pessoas a Ti. Senhor, levanta obreiros para a Tua seara, chama mais pessoas para o ministério, para as missões, para o trabalho do reino. Abençoa os pastores, os missionários, os evangelistas, os mestres que dedicam suas vidas a pregar o Evangelho. Dá-lhes unção fresca, revelação profunda da Tua palavra, poder do Espírito Santo para transformar vidas. Protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo que tenta abatê-los. Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti as nossas nações, os nossos governantes, as autoridades que estão no poder. A Tua palavra nos ensina a orar por aqueles que estão em posição de liderança. E nós oramos nesta noite por sabedoria para os nossos presidentes, governadores, prefeitos, juízes, legisladores. Que tomem decisões que honrem a Ti e beneficiem o povo, que governem com justiça e integridade. Senhor, expõe a corrupção onde ela existe, traz à luz as obras das trevas, levanta líderes segundo o Teu coração que não se vendem, que não se corrompem, que buscam verdadeiramente o bem comum. Protege as nossas nações da violência, do terrorismo, das guerras, de todas as formas de mal que ameaçam a paz. Senhor, tem misericórdia dos países que enfrentam guerras, fome,
perseguição religiosa. Consola os refugiados, protege os perseguidos, provê para os famintos. Levanta a igreja para ser sal e luz neste mundo, para fazer diferença nas comunidades, para demonstrar o teu amor de forma prática e concreta. Que sejamos conhecidos não apenas pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações de amor, justiça e misericórdia. Senhor Jesus, à medida que esta noite avança e nos preparamos para o descanso, nós entregamos nas tuas mãos cada preocupação que ainda tenta perturbar a nossa paz. Tu disseste que não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, apresentemos os nossos pedidos a ti. Nós fazemos isso agora, Pai. Colocamos aos teus pés cada ansiedade, cada medo, cada incerteza sobre o amanhã. Confiamos que tu tens o controle de todas as coisas, que nada escapa à tua soberania, que o teu plano para as nossas vidas é perfeito. Ajuda-nos a descansar nesta verdade, a dormir em paz sabendo que enquanto dormimos, tu continuas trabalhando em nosso favor. Que os nossos sonhos sejam tranquilos, que o nosso sono seja reparador, que acordemos amanhã renovados na força, restaurados na alma, cheios de esperança e fé para enfrentar um novo dia. Cobre-nos com o teu sangue precioso, sela-nos com o teu Espírito Santo, guarda-nos na palma da tua mão, onde ninguém pode nos arrancar. Que esta noite seja um testemunho vivo do Salmo 34. Provamos e vimos que tu és bom, Senhor. Bem-aventurados somos nós porque confiamos em ti. Senhor Jesus, nós intercedemos pelos jovens nesta noite, por esta geração que enfrenta desafios tão grandes, pressões tão intensas, tentações tão sedutoras. Protege os nossos jovens das drogas que destroem vidas e famílias inteiras, do álcool que tem escravizado tantos desde a adolescência. Senhor, quebra todo o vício, toda a dependência química, todo o desejo por substâncias que destroem. Onde há jovens já viciados, manifesta o teu poder libertador, traz cura e restauração completa. Protege-os também dos relacionamentos destrutivos, dos namoros que os afastam de ti, das amizades que os influenciam negativamente. Dá-lhes discernimento para escolher bem com quem se relacionam, coragem para dizer não às más companhias, sabedoria para construir amizades que os edificam. Senhor, guarda a pureza sexual dos nossos jovens num mundo que banaliza o sexo e ridiculariza a virgindade. Que eles entendam o valor da pureza, a beleza de guardar-se para o casamento, a importância de honrar o próprio corpo como templo do Espírito Santo. Liberta aqueles que já caíram em pecado sexual, que carregam culpa e vergonha. Mostra-lhes que há perdão e restauração em ti. Dá aos jovens propósito e direção para as suas vidas, que descubram os talentos que tu colocaste neles, os sonhos que plantaste nos seus corações. Pai Celestial, nós oramos pelos idosos nesta noite, por aqueles que já viveram tantos anos, que têm tanta experiência e sabedoria para compartilhar. Senhor, protege-os do abandono que tantos sofrem, da solidão que aperta o coração quando os filhos estão ocupados demais para visitá-los. Toca o coração das famílias para que valorizem os seus idosos, que os honrem conforme o teu mandamento, que lhes deem amor, atenção e cuidado. Senhor, dá saúde aos idosos, mobilidade para que possam se locomover, lucidez mental para que mantenham a dignidade. Onde há doenças próprias da idade avançada, alivia os sintomas, diminui as dores, traz conforto, abençoa os asilos e casas de repouso, que sejam lugares de cuidado genuíno e não de negligência. Levanta cuidadores compassivos que tratem os idosos com respeito e carinho. Senhor, usa os idosos nas igrejas, valoriza a sua experiência de vida, a sua fé testada pelo tempo, a sua sabedoria adquirida ao longo dos anos. Que sejam mentores para os mais jovens, que suas vidas sejam testemunho vivo da tua fidelidade através das décadas. Conforta aqueles que perderam cônjuges depois de anos de casamento, que enfrentam a dor da viuvez, a adaptação de viver sozinhos depois de tanto tempo acompanhados. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos os que sofrem com doenças mentais,
com depressão profunda, ansiedade paralisante, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras condições que afetam a mente. Tu conheces cada pessoa que luta diariamente contra pensamentos perturbadores, contra a vontade de desistir de viver, contra a escuridão que parece não ter fim. Senhor, manifesta a tua luz nas trevas da mente atormentada, traz clareza onde há confusão, paz onde há tormenta. Abençoa os tratamentos psiquiátricos e psicológicos, que os medicamentos façam efeito, que as terapias tragam progresso, que haja melhora visível e duradoura. Mas acima de tudo, Pai, toca de forma sobrenatural aqueles que a medicina não consegue ajudar completamente. Mostra que o teu poder vai além da ciência humana. Liberta os que têm pensamentos suicidas, remove de suas mentes qualquer desejo de tirar a própria vida. Mostra-lhes que há esperança, que há futuro, que eles são amados e preciosos aos teus olhos. Senhor, quebranta o estigma em torno das doenças mentais, que as pessoas não tenham vergonha de buscar ajuda, que as igrejas sejam lugares seguros onde se pode falar abertamente sobre estas lutas sem julgamento ou condenação. Pai amado, nós intercedemos pelos missionários que deixaram suas terras, suas famílias, seu conforto para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os em terras distantes, em culturas diferentes, muitas vezes em lugares hostis ao cristianismo. Senhor, supre todas as necessidades deles, financeiras, emocionais, espirituais. Que não lhes falte provisão, que tenham saúde, que sejam protegidos de doenças tropicais e de todos os perigos. Dá-lhes fruto no ministério, que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo alcançadas. Senhor, conforta a saudade que sentem da família, dos amigos, da terra natal. Fortalece os seus casamentos que enfrentam pressões únicas. Abençoa os seus filhos que crescem em contextos missionários. Levanta mais obreiros para a seara, Senhor, mais pessoas dispostas a deixar tudo e ir onde Tu enviares. Toca o coração das igrejas para que sustentem melhor os missionários, que orem mais, que contribuam mais, que se envolvam mais com a obra missionária. Senhor, abre portas em nações fechadas ao Evangelho, derruba muralhas de resistência, quebra correntes de escravidão espiritual que prendem povos inteiros. Que o Evangelho chegue a cada tribo, língua, povo e nação, que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Senhor Jesus, nós oramos pelos que trabalham à noite enquanto a maioria dorme, pelos médicos e enfermeiras nos plantões noturnos, pelos policiais e seguranças que velam pela nossa segurança, pelos motoristas de transporte público, pelos trabalhadores em indústrias de turno noturno. Protege cada um deles, Senhor. Guarda-os de acidentes, de violência, de todo o mal. Dá-lhes força para trabalhar quando o corpo pede descanso, disposição quando a fadiga quer vencer, atenção quando o sono quer atrapalhar. Senhor, abençoa o sustento que eles levam para casa através deste trabalho, que seja suficiente para todas as necessidades. Ajuda-os a equilibrar o trabalho noturno com a vida familiar, que não percam momentos importantes com cônjuges e filhos por causa dos horários invertidos. Dá-lhes saúde apesar da rotina, que vai contra o relógio biológico natural. Senhor, protege especialmente os entregadores que circulam pelas ruas vazias durante a madrugada, os vigilantes que ficam sozinhos em postos de trabalho, todos aqueles que estão mais vulneráveis durante a noite. Que anjos os acompanhem, que a Tua proteção seja um escudo ao redor deles, que voltem em segurança para suas casas quando o dia amanhece. Pai Celestial, nós entregamos nas Tuas mãos os desempregados, aqueles que buscam trabalho e não encontram, que enviam currículos e não recebem respostas, que fazem entrevistas, mas não são chamados. Senhor, Tu conheces a angústia de quem quer trabalhar, mas não consegue, a frustração de depender de outros quando se quer ser independente, a humilhação de não poder prover para a própria família. Abre portas de emprego, Senhor. Cria oportunidades onde parece não haver, conecta as pessoas certas, faz com que os currículos cheguem às mãos de quem pode contratar.
Dá aos desempregados a perseverança para não desistirem, a esperança de que dias melhores virão, a fé de que tu tens um plano e um propósito mesmo nesta fase difícil. Senhor, supre as necessidades financeiras enquanto o emprego não vem, multiplica o pouco que tem, levanta pessoas para ajudar, faz provisão de formas inesperadas. Para aqueles que perderam empregos recentemente, consola o coração ferido, cura a autoestima abalada. Mostra que o valor deles não está no trabalho que fazem, mas em quem eles são em ti. Que este tempo de desemprego seja usado para crescimento pessoal, para fortalecimento espiritual, para reavaliação de prioridades. Que quando o novo emprego vier, seja melhor que o anterior, que traga mais satisfação, melhor remuneração, ambiente mais saudável. Senhor, nós intercedemos pelos que enfrentam processos judiciais, batalhas legais que se arrastam por anos, injustiças no sistema judiciário. Tu és o juiz supremo, aquele que vê além das aparências, que conhece toda a verdade. Senhor, intervém nos tribunais, toca o coração dos juízes para que julguem com justiça, inspira os advogados com estratégias certas, confunde os planos daqueles que usam a lei para fazer o mal. Onde há inocentes presos injustamente, manifesta a verdade que os liberta. Onde há culpados que precisam pagar por seus crimes, que a justiça seja feita, mas com misericórdia. Senhor, abençoa os advogados cristãos que defendem causas justas, que lutam pelos direitos dos oprimidos, que usam seus conhecimentos jurídicos para fazer diferença. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, discernimento para cada caso, estratégias que vencem batalhas impossíveis. Protege-os de ameaças, de retaliações, de todos os perigos que enfrentam quando defendem causas difíceis. Senhor, transforma o sistema judiciário, levanta juízes íntegros, promotores justos, legisladores sábios. Que as leis protejam os fracos e não apenas os poderosos, que a justiça seja acessível a todos e não apenas aos que podem pagar, que a verdade prevaleça sobre a corrupção. Pai amado, nós oramos pelas vítimas de violência, por aqueles que sofreram abusos físicos, emocionais ou sexuais. Senhor, Tu estás perto dos quebrantados de coração e és o consolador dos que sofrem. Toca as feridas profundas que a violência causou, cura as cicatrizes que marcam não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Senhor, liberta as vítimas do trauma, das memórias que as assombram, dos pesadelos que roubam o sono. Restaura a capacidade de confiar novamente, de amar novamente, de viver sem medo. Senhor, traz justiça para as vítimas, que os agressores sejam responsabilizados, que não fiquem impunes, mas também dá às vítimas a graça de perdoar, não porque os agressores merecem perdão, mas porque o perdão liberta quem perdoa da prisão do ódio. Senhor, protege as mulheres que sofrem violência doméstica, que vivem com medo dentro das próprias casas. Dá-lhes coragem para denunciar, para buscar ajuda, para sair de relacionamentos abusivos. Levanta pessoas que as acolham, lugares seguros onde possam se refugiar com seus filhos. Muda o coração dos agressores, Senhor. Quebra o ciclo de violência que muitas vezes vem de geração em geração. Que homens violentos se arrependam verdadeiramente e busquem transformação. Senhor Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos os que estão presos, tanto os que cometeram crimes e cumprem penas justas, quanto os que foram condenados injustamente. Tu conheces cada pessoa atrás das grades, conheces suas histórias, seus arrependimentos, suas lutas. Senhor, manifesta a Tua presença nas prisões, que mesmo naqueles lugares sombrios, a Tua luz brilhe. Levanta ministérios que levem o Evangelho aos presídios, que preguem a mensagem de salvação e transformação. Senhor, converte os corações endurecidos pelo crime, mostra que há esperança de recomeço, que há perdão para qualquer pecado. Protege os presos de abusos dentro do sistema prisional, de violência entre detentos, de corrupção de agentes. Senhor, abençoa as famílias dos presos que sofrem do lado de fora,
especialmente as esposas e os filhos que carregam o estigma e enfrentam dificuldades financeiras. Dá-lhes força para visitarem, para não abandonarem, mas também sabedoria para estabelecerem limites saudáveis. Senhor, para aqueles que já cumpriram suas penas e foram libertados, ajuda-os na reintegração à sociedade. Abre portas de emprego apesar dos antecedentes criminais, restaura relacionamentos que foram quebrados, dá-lhes oportunidade de recomeçar. Pai Celestial, à medida que continuamos esta oração poderosa baseada no Salmo 34, nós declaramos que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Tu não estás distante, não és indiferente ao nosso sofrimento, não ignoras as nossas orações. Cada lágrima que derramamos está registrada no teu livro. Cada suspiro que soltamos é ouvido por ti. Cada dor que sentimos toca o teu coração de Pai. Senhor, nós confiamos que tu peleja por nós, que lutas as nossas batalhas, que vences os nossos inimigos. Não precisamos temer porque tu estás conosco. Não precisamos nos desesperar porque tu tens o controle. Não precisamos carregar fardos porque tu os levas por nós. Que esta noite seja um marco nas nossas vidas, um momento de entrega total, de rendição completa, de confiança absoluta. Que quando a nossa cabeça tocar o travesseiro, o nosso coração esteja em paz sabendo que entregamos tudo nas tuas mãos. Que durmamos com a certeza de que tu és fiel, de que as tuas promessas não falham, de que o teu amor por nós é eterno e incondicional. Senhor, que esta oração baseada no Salmo 34 produza frutos abundantes nas nossas vidas, que vejamos o teu agir poderoso nos próximos dias. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite entregar nas tuas mãos, de forma especial, os professores, aqueles que dedicam suas vidas a educar as novas gerações. Dá-lhes paciência infinita para lidar com alunos difíceis, com salas superlotadas, com falta de recursos. Senhor, valoriza o trabalho deles, que tantas vezes é desvalorizado pela sociedade, que seja reconhecido e recompensado adequadamente. Protege os professores de violência nas escolas, de ameaças de alunos ou pais, de burnout causado pela sobrecarga de trabalho. Dá-lhes criatividade para ensinar de formas que alcancem diferentes tipos de alunos, sabedoria para identificar crianças que sofrem abusos em casa, amor genuíno por cada estudante. Senhor, levanta professores cristãos nas escolas públicas, que sejam sal e luz nestes ambientes, que influenciem positivamente sem desrespeitar as regras, que demonstrem o amor de Cristo através do cuidado com os alunos. Abençoa os professores de escolas cristãs que têm a liberdade de integrar a fé ao ensino, que formem não apenas intelectualmente, mas também espiritualmente. Senhor, transforma o sistema educacional, que haja investimento adequado, políticas que realmente funcionem, respeito pela educação como base de uma sociedade melhor. Protege as crianças de ideologias destrutivas que tentam ser impostas nas escolas. Dá aos pais discernimento e coragem para defenderem seus filhos. Pai amado, nós intercedemos pelos médicos e profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Dá-lhes conhecimento sempre atualizado, habilidades técnicas cada vez mais apuradas, mas, acima de tudo, compaixão genuína pelos pacientes. Senhor, que não vejam apenas doenças, mas pessoas, que tratem cada paciente com dignidade e respeito, que ouçam com atenção e expliquem com paciência. Protege-os do cansaço extremo causado por plantões longos, da pressão de tomar decisões que afetam vidas, do trauma de lidar constantemente com sofrimento e morte. Senhor, abençoa especialmente os médicos que trabalham em condições precárias, em hospitais públicos superlotados, em regiões carentes de recursos. Dá-lhes força para continuarem servindo apesar das dificuldades, criatividade para fazerem muito com pouco, esperança de que dias melhores virão. Senhor, levanta médicos cristãos que vejam a profissão como ministério, que orem pelos pacientes além de medicá-los, que sejam instrumentos de cura não apenas física, mas também espiritual.
Abençoa as pesquisas médicas, que haja descobertas de novos tratamentos, curas para doenças que ainda não têm solução, vacinas que salvem milhões de vidas. Senhor, que a medicina avance, mas sem perder a humanidade, que a tecnologia ajude, mas não substitua o toque humano, o olhar compassivo, a palavra de conforto. Senhor, nós oramos pelos empreendedores, por aqueles que ousaram abrir seus próprios negócios, que arriscaram tudo para realizar um sonho. Abençoa cada empresa, cada comércio, cada negócio que foi iniciado com suor e fé. Senhor, prospera o trabalho das mãos deles, multiplica os investimentos, traz clientes fiéis, abre portas de oportunidades. Protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de burocracia sufocante, de impostos abusivos. Dá aos empreendedores sabedoria para administrar bem, para tomar decisões acertadas, para se adaptarem às mudanças do mercado. Senhor, levanta empresários cristãos que façam negócios com integridade, que tratem funcionários com justiça, que sejam honestos com clientes e fornecedores, que usem os lucros não apenas para enriquecer, mas também para abençoar, que sejam exemplos de que é possível prosperar sem comprometer valores, ter sucesso sem pisar nos outros, crescer sem perder a ética. Senhor, abençoa especialmente os pequenos negócios familiares que lutam para sobreviver, as microempresas que geram poucos empregos, mas são essenciais para as famílias que delas dependem. Que não sejam esmagados por grandes corporações, que encontrem seu nicho, que sejam valorizados pela comunidade local. Pai Celestial, nós entregamos nas tuas mãos os artistas cristãos, músicos, cantores, escritores, atores, pintores, todos aqueles que usam seus talentos para glorificar o teu nome. Senhor, unge-os de forma especial, que suas obras toquem corações, transformem vidas, aproximem pessoas de ti. Protege-os das tentações da fama, do orgulho que vem com o reconhecimento, da pressão para comprometerem a mensagem em troca de mais sucesso. Senhor, abre portas para que o conteúdo cristão alcance lugares onde nunca chegou, que músicas de louvor sejam ouvidas em rádios seculares, que filmes com mensagem cristã sejam exibidos em grandes cinemas, que livros cristãos se tornem best-sellers. Mas, acima de tudo, que o foco seja sempre glorificar a Ti e não a si mesmos, que o sucesso não os afaste de Ti, mas os aproxime ainda mais. Senhor, levanta uma nova geração de artistas cristãos que produzam conteúdo de excelência, que não sejam inferiores em qualidade técnica, mas superiores em mensagem. Que a arte cristã não seja vista como alternativa de baixa qualidade, mas como expressão poderosa da criatividade que vem de Ti, o Criador de todas as coisas. Abençoa financeiramente os artistas cristãos que possam viver dignamente de seus talentos, que não precisem comprometer a mensagem para sobreviver. Senhor Jesus, nós intercedemos pelos que trabalham em comunicação, jornalistas, repórteres, apresentadores, editores. Senhor, levanta comunicadores cristãos em posições de influência, que levem verdade num mundo cheio de fake news, que façam jornalismo ético numa época de sensacionalismo. Protege os jornalistas que investigam corrupção, que denunciam injustiças, que dão voz aos que não têm voz. Senhor, guarda-os de ameaças, de retaliações, de violência. Dá-lhes coragem para continuarem expondo a verdade, mesmo quando é perigoso, integridade para não se venderem, sabedoria para saberem quando publicar e quando esperar. Senhor, transforma a mídia, que haja mais programas que edificam e menos que destroem, mais conteúdo que ensina e menos que corrompe, mais notícias que informam verdadeiramente e menos que manipulam. Abençoa os comunicadores cristãos nas redes sociais, que usam plataformas digitais para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, para edificar vidas. Protege-os de ataques virtuais, de haters que tentam desanimar, de cancelamento injusto. Dá-lhes criatividade para produzir conteúdo relevante, que alcance principalmente os jovens, que fale a linguagem desta geração sem comprometer a mensagem eterna.
que usem a tecnologia como ferramenta poderosa para expandir o reino de Deus. Pai amado, nós oramos pelos políticos cristãos que entraram na política para fazer diferença, para serem sal e luz em ambientes muitas vezes corruptos. Senhor, guarda-os de se corromperem, de se adaptarem ao sistema, de perderem a integridade. Dá-lhes coragem para votarem segundo princípios bíblicos, mesmo quando não é popular. Sabedoria para negociarem sem comprometerem valores, estratégia para aprovarem leis que honrem a Ti. Senhor, protege-os de escândalos fabricados, de fake news criadas para destruir reputações, de armadilhas armadas por adversários. Levanta mais cristãos genuínos na política, pessoas que não entram apenas para se promover, mas para servir, que vejam cargos públicos como ministério e não como oportunidade de enriquecimento. Senhor, transforma a política, que haja menos corrupção e mais serviço verdadeiro ao povo, menos interesse próprio e mais bem comum, menos mentiras e mais verdade. Abençoa os vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes que Te temem, que buscam a Tua direção antes de tomar decisões importantes. Que suas administrações sejam marcadas por justiça, misericórdia, humildade. Que quando deixarem seus cargos deixem um legado positivo, comunidades transformadas, vidas melhoradas. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos os agricultores, aqueles que trabalham a terra, que plantam o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as plantações, Senhor. Envia chuva na medida certa, sol na hora certa, protege das pragas, das doenças que atacam as lavouras. Senhor, prospera o trabalho árduo do campo, que haja colheitas abundantes, preços justos, compradores garantidos. Protege os agricultores de prejuízos causados por clima extremo, de secas prolongadas, de enchentes devastadoras. Dá-lhes sabedoria para administrar a terra de forma sustentável, que cuidem do meio ambiente que Tu criaste, que não destruam para lucrar hoje sem pensar no amanhã. Senhor, abençoa especialmente os pequenos agricultores familiares que lutam para sobreviver, que competem desigualmente com o agronegócio, que muitas vezes são explorados por atravessadores, que tenham acesso à tecnologia, a crédito justo, a mercados que valorizem seus produtos. Senhor, protege os trabalhadores rurais de condições análogas à escravidão que ainda existem, de exploração, de injustiças, que haja fiscalização efetiva, punição para quem explora, libertação para quem é explorado. Abençoa a pecuária, que os animais sejam tratados com respeito, que não sofram desnecessariamente, que sejam criados em condições dignas. Pai Celestial, nós intercedemos pelos que trabalham em serviços essenciais muitas vezes invisíveis, os coletores de lixo que mantêm nossas cidades limpas, os trabalhadores de limpeza que mantêm prédios higienizados, os operários de construção que erguem edifícios e casas. Senhor, protege-os de acidentes de trabalho, de condições insalubres, de exploração. Que recebam salários justos pelo trabalho pesado que fazem, que sejam tratados com respeito e dignidade, que tenham seus direitos trabalhistas garantidos. Senhor, dá-lhes saúde física para suportarem o trabalho braçal, que não desenvolvam doenças ocupacionais, que tenham acesso a equipamentos de segurança adequados. Abençoa suas famílias, que o suor do trabalho deles traga sustento suficiente, que os filhos tenham oportunidade de estudar e ter profissões diferentes se assim desejarem. Senhor, que a sociedade valorize mais estes trabalhadores essenciais, que não sejam vistos como inferiores porque fazem trabalho manual, que sejam reconhecidos como dignos de honra. Protege especialmente os que trabalham em altura, em construções de prédios altos, que não caiam, que não sofram acidentes fatais. Senhor, abençoa os entregadores que circulam pelas cidades em motos e bicicletas. Protege-os do trânsito perigoso, de assaltos, de todas as formas de violência urbana. Senhor Jesus, nós oramos pelos cientistas e pesquisadores que buscam conhecimento, que investigam os mistérios da criação que Tu fizeste.
Dá-lhes sabedoria para usarem a ciência para o bem da humanidade, e não para a destruição, para a cura e não para armas, para a vida e não para a morte. Senhor, abençoa as pesquisas que buscam cura para doenças graves, que desenvolvem medicamentos mais eficazes, que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Protege-os de pressões para manipularem resultados, de interesses financeiros que corrompem a ciência, de vaidade que busca fama acima da verdade. Senhor, levanta cientistas cristãos que vejam a ciência não como contraditória à fé, mas como estudo da criação de Deus, que quanto mais estudam, mais se maravilham com a complexidade e perfeição do que tu criaste. Que sejam pontes entre ciência e fé, mostrando que não há conflito quando se busca verdadeiramente a verdade. Senhor, abençoa as universidades, que sejam lugares de conhecimento verdadeiro, de busca honesta pela verdade, de formação de profissionais competentes e éticos. Protege os estudantes universitários de ideologias que atacam a fé, de professores que ridicularizam a crença em Deus, de ambientes hostis aos cristãos. Dá aos estudantes cristãos coragem para se posicionarem, sabedoria para argumentarem, amor para testemunharem. Pai amado, nós entregamos nas tuas mãos os líderes de igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles que servem no ministério. Senhor, unge-os com poder do alto. Dá-lhes revelação fresca da tua palavra, sabedoria para pastorear o rebanho que tu confiaste a eles. Protege-os das armadilhas do inimigo, das tentações que são específicas para líderes, do orgulho que vem com a posição, da ganância que corrompe o ministério. Senhor, guarda os casamentos dos líderes, que sejam exemplos de fidelidade, que priorizem suas famílias mesmo no meio de tantas demandas ministeriais. Protege os filhos de pastores, que não se afastem da fé por causa de críticas à igreja ou aos pais, que vejam o ministério não como concorrente, mas como chamado de Deus. Senhor, provê financeiramente para os líderes que se dedicam integralmente ao ministério, que não passem necessidades, que possam se concentrar na obra sem preocupações excessivas com sustento. Abençoa as igrejas, que sejam comunidades saudáveis, lugares de amor genuíno, famílias espirituais, onde as pessoas são acolhidas, restauradas, edificadas. Que não haja divisões, fofocas, invejas, mas unidade, amor, compromisso com a verdade. Senhor, aviva a tua igreja, traz um mover poderoso do teu espírito. Quebra as estruturas religiosas vazias, restaura o primeiro amor. Senhor Jesus, enquanto nos aproximamos do final desta oração poderosa baseada no Salmo 34, nós declaramos com toda a certeza que experimentamos a verdade deste salmo. Provamos e vimos que o Senhor é bom, bem-aventurados somos nós porque confiamos em Ti. Nesta noite entregamos tudo nas Tuas mãos, cada preocupação, cada medo, cada sonho, cada necessidade. Descansamos na promessa de que o Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai, cobre-nos com o Teu sangue precioso, sela-nos com o Teu Espírito Santo, envolve-nos com a Tua presença enquanto dormimos. Que os Teus anjos acampem ao redor das nossas casas, que nenhum mal se aproxime das nossas moradas, que amanheçamos renovados na força e restaurados na alma. Senhor, que esta oração produza frutos abundantes nas nossas vidas, que vejamos o Teu agir poderoso nos próximos dias, que testemunhemos milagres, que experimentemos a Tua fidelidade de formas ainda maiores. Obrigado, Pai, por nos ouvires, por estares sempre presente, por nunca nos abandonares. Obrigado porque podemos encerrar este dia em paz, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas, que o Teu plano é perfeito, que o Teu amor por nós é eterno. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós oramos e declaramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente o teu coração nesta noite. Se esta mensagem abençoou a tua vida, compartilha com alguém que precisa ouvir estas palavras de fé e esperança. Escreve Amém nos comentários,
para confirmar que entregaste esta noite nas mãos de Jesus. Se inscreve no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre o teu descanso nesta noite e sempre. Dorme em paz, protegido pelo Deus que nunca dorme e que vela por ti. Boa noite e que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém. Amém.